Olá, esse é o Pod Mel, é o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou o Thiago Oliveira. Eu sou o professor Armindo. E eu sou o Ivan. Ivan, hoje nós estamos com um convidado especial aqui, que é o nosso parceiro aqui da Escola de Apicultura, professor. O Ivan é o nosso Ivan é mi maestro. É o maestro do professor É mi maestro na língua espanhola, no idioma espanhol. E aí, Ivan, gratidão, meu amigo, por ter aceitado aqui a gente fazer esse bate-papo sobre a apicultura no mundo hispânico, rapaz. Que alegria. Eu que agradeço, professor Armindo e Thiago, pela oportunidade, né? Então a gente vai falar hoje, pessoal, sobre apicultura no mundo hispânico. No mundo hispânico. Ou na América Latina, ou para os colegas que falam língua espanhola. Que hablam espanhol. Hablam espanhol. Hablam espanhol, não é mesmo, Ivan? Ivan, fala pra gente, de onde você é, Ivan? Eu sou colombiano, professor Armindo, Thiago. Aqui trabalhando já com a Escola de Apicultura faz um tempo. Quanto tempo você está aqui na escola com a gente? Já temos 3 meses trabalhando na América Latina. Uma oportunidade bonita que a gente tem agora de poder comunicar-se com toda a galera da Argentina, Equador, Colômbia, Peru, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, muitos países. É verdade. O pessoal não sabe, mas a América Latina é muito forte na produção de mel no mundo todo, né, professor? No mundo todo. O mundo hispânico, principalmente a América Latina. A Espanha também produz muito mel, só que a Espanha já está na Europa. Pensando nos países mesmo da América Latina, a produção de mel na América Latina ela é muito forte. É como o Brasil, produz muito mel, mas às vezes peca naquilo que a apicultura no Brasil e no mundo mais tem dificuldade, que é a questão da produtividade, né? Que ainda é muito baixa em muitos países. Mas né? a Argentina mesmo, ela hoje é a quinta maior produtora do mundo. A Argentina é a quinta maior produtora de mel do mundo. Produz mais mel que o Brasil. Produz mais mel que o Brasil. Um território menor. Sim. Tem neve. No território menor, praticamente metade do território passa 8 meses debaixo de neve. A grande produção de mel da Argentina ela acontece principalmente na região central da Argentina para o norte do país. Uhum. Porque o centro-sul da Argentina tem uma produção menor. Só que a produção da Argentina é muito forte. Ou seja, uma grande parte da Argentina produz pouco mel. Isso. E a pequena parte da Argentina que produz mais que o Brasil. Exatamente, mais que o Brasil. Para você ter uma ideia, a Argentina hoje, calculado, tem em torno de 300 mil apicultores. Uau. Apenas. 300 mil apicultores. O Brasil tem 500 mil apicultores num território imenso. Então o que justifica isso? O que justifica isso é que tem um detalhe na Argentina, que a Argentina não tem uma vegetação multifloral igual ao Brasil. O Brasil tem uma vegetação multifloral. A Argentina ela é dependente de uma vegetação monofloral. Praticamente 80% a 90% do mel que é produzido na Argentina, ele vem apenas de uma floração rasteira, que lembra muito o nosso velame aqui no Brasil, aquela floração que dá nos pampas. Aqueles campos, né? Exatamente. Então sai o mel monofloral, muito claro, um mel claro muito apreciado no mercado externo, e a Argentina consegue exportar a maior parte desse mel. E enfrenta as dificuldades de venda, igual o Brasil enfrenta. O argentino não come mel também. Talvez até mais, né? Porque lá produz mais. Lá produz mais, mas não come muito mel além do Brasil, não. Então, o argentino ali... A oferta de mel lá é maior. A oferta de mel é maior e 98% do mel vai para exportação. Só de 2% a 5% fica dentro da Argentina. E hoje os nossos colegas argentinos estão sofrendo uma crise muito violenta, né? A crise econômica... Nós temos o nosso produto, tem a Escola de Apicultura para os latino-americanos, que inclusive o Ivan, ele é responsável pela secretaria da escola, então ele que cuida dos nossos alunos. Gente, o Ivan que é o nosso secretário executivo para a Escola de Apicultura na América Latina, né, Ivan? Exatamente, então Latam. Latam. Escola de Apicultura Latam, o Ivan que é responsável lá. Ivan, o que você sente lá? Como é que você vê, como é que tá essa questão dos nossos alunos lá? De onde é que você vê que tem uma apicultura mais pujante? O que se destaca lá? Qual país se destaca? Eu acho que toda a Latinoamérica tem um importante avanço na mente, tipo assim, e a gente está procurando mais investimento na educação. Em reconhecer aquelas particularidades de gente que já tem experiência, que tem superprodução, que tem superfaturamento e sempre estão olhando o Brasil como um referente na educação, né? Por exemplo, o povo argentino tem muitas expectativas através de a superprodução e o método que tem a Escola de Apicultura com o professor Armindo. Tem um respeito, tem uma admiração
E, inclusive, ontem nós falávamos com o professor Armindo, que tem uma estudante que, apesar da dificuldade econômica que tem na Argentina, está chegando este ano a superprodução. Ele adquiriu a Escola de Apicultura o ano passado, já tem um ano de treinamento, um ano de estudo, um ano de formação. Tomamos faz 3 meses tomamos todo esse processo que ela estava levando lá na Argentina e hoje tem superprodução, graças a Deus. Então, eu acho que a constância, o trabalho duro do latino-americano, Sim, verdade. o esforço sempre traz uns resultados ótimos. Faz diferença, né, Ivan? Faz diferença. Faz diferença sempre. É isso que eu ia perguntar. Então, dá pra fazer superprodução nos países da América Latina também? A respondeu Argentina, a Argentina já tem um histórico de muitos superprodutores de mel. Aham. Tanto é que o próprio método da escola de apicultura, a raiz dele vem da Argentina. É verdade. Porque o método Desmarrais de se trabalhar ninho e sobreninho, troca de favo velho, trocas anuais de rainhas, isso veio da Argentina. A Argentina faz isso há muitos anos. Uhum. Não é à toa que a Argentina, se o Brasil bate aí 60 milhões de quilos de mel por ano, 60 mil toneladas, a Argentina bate 70, 80. Ou seja, a Argentina produz de 20 até 25% mais mel que o Brasil. E com espaço de território, né, Ivan? Que corresponde praticamente a 1/6 da área produtiva de mel na Argentina, a 1/6 do total território brasileiro. Se a gente tivesse aqui a mesma metodologia que tem na Argentina de fazer uma apicultura verdadeiramente profissional, com o olhar de superprodução de mel, o Brasil, só com as atuais 3 milhões de colmeias dele, ele teria condição de quintuplicar. Tá na ponta lá, um dos maiores Você imaginar a produtores do mundo Argentina, aí. que é um país que só o quê? Só metade do território tem vegetação, que a outra metade é gelo, é muito frio, e alcançar uma superprodução igual eles têm, 70, 80 mil toneladas de mel por ano. Então o Brasil produz muito mel, está entre os maiores produtores de mel, mas em produtividade por colmeia o país patina. Agora o restante da América do Sul tem muita dificuldade também em alcançar uma produção mais alta, né, Ivan? E sempre quando a gente troca ideia com os estudantes, sempre tem aquela receptividade e nos informa que sempre tem problemas com pragas, que sempre tem problemas com hongos, que sempre tem... Porque são aqueles manejos apícolas que não estão caracterizados dentro dessas unidades apícolas ou da produção mesmo das colmenas, né? Então, acho que essa desinformação através de fazer um método muito empírico, né? Porque Verdade. a galera não consegue, tipo assim, as formações são muito curtas em Latinoamérica, 60 horas, 30 horas, 2 dias de formação, e queda inclusive assim um pouco corto aqueles cursos para que eles consigam reter bastante informação, porque a apicultura não é de um dia, não é de 2 dias, né? E, inclusive, a gente estava conversando esses dias para trás, você falou que tem treinamentos nos países da América Latina, geralmente é no máximo um mês. Tem até os treinamentos online também. Tem curso online, só que são mais curtos, né? Não tem acesso de um ano para um curso, assim. Não tem acesso de um ano, se dificulta muito. Imagina uma pessoa que está nesse processo de carpinteria apícola, né? Faz suas colmenas e chega um momento que esqueceu como a alimentação que tem que fazer por a safra. O cara preocupou só em fabricar a colmeia, mas esqueceu como é que faz a alimentação. É porque quando você faz o curso, é um problema do curso presencial ou do curso online, que ele é pouca duração, você assistiu lá uma semana, um mês só que você teve de acesso, passou esse período, quando você vai fazer o manejo daqui a 6 meses... Rapaz, você esqueceu. Já esqueceu. Como é que eu vou trocar a rainha? Opa, como é que é aquela dosagem lá do aminoácido que eu vou colocar no xarope? A pessoa esquece. Então, é importante você ter esse acesso, e que o bacana é que na Escola de Apicultura o pessoal tem um ano de acesso, consegue estar sempre revendo as aulas, rever a apostila, tem as apostilas, os e-books que o pessoal recebe lá. Então, é muito mais fácil de você colocar em prática. Né? É verdade. Eu confesso que quando a gente começou, Ivan, que a gente decidiu colocar a Escola de Apicultura para os países de língua em espanhol, eu confesso que eu fiquei muito receoso de como que a Escola de Apicultura ela seria recebida na Argentina. Eu também. Muito receoso. Eu lembro. A gente conversou sobre Porque eu lembro quando o método em si, o método de superprodução argentino de ninho sobre ninho, ele começou a ser adaptado para a abelha africanizada. Muitos apicultores de algumas associações da Argentina
Eles não acreditavam que a gente iria conseguir adaptar o método para a abelha africanizada. Porque a Argentina trabalha com a abelha europeia pura. Você não tem abelha africanizada na Argentina. A abelha africanizada ela não suporta regiões de latitude muito pequenas. Então, você imaginar, por exemplo, ali, você ter áreas ali de latitude ali, que são de regiões muito frias. A abelha africanizada não é adaptada ao frio. Ela não suporta ela pegar um ciclo ali de inverno, por exemplo. Ela morre. Ela não é uma abelha adaptada para isso. Ela é uma abelha adaptada para quê? Para migrar. Ela não é uma abelha adaptada para hibernar. Então, assim, eu sinceramente, eu fiquei muito receoso, sabe, Thiago? Como é que a apicultura argentina vai receber? E, na realidade, a apicultura argentina, como um todo, ela está recebendo muito bem a escola de apicultura. Verdade. Inclusive, professor, não sei se o professor recorda, nossa primeira turma que nós abrimos em língua espanhola foi em novembro de 2022. Foi a primeira turma da Latam que nós abrimos lá para o pessoal. Inclusive, na época, o curso era legendado. É verdade. E era mal legendado, Ivan. O Ivan sofreu depois, professor, para tentar Foi mal legendado, não foi, Ivan? A gente usou a legenda da Hotmart e legendou tudo errado. A gente teve que repassar tudo. Hoje é tudo dublado, é muito mais tranquilo, muito melhor o conteúdo. Mas na época, Ivan, era muito mal dublado. Não ficou um curso assim, bem mais ou menos. Mas o pessoal da Argentina, a gente ficou na dúvida. Como é que vai ser a Argentina? A maioria dos alunos que entraram na primeira turma eram argentinos. É verdade. A maioria eram argentinos. E foi o país que mais teve matrículas foi da Argentina. Que mais teve matrícula foi a Argentina. Foi assim, um sucesso a escola de apicultura na Argentina. Sabe qual foi o problema? A crise econômica. Um mês depois, o governo argentino, ele colocou uma taxa, uma sobretaxa, então colocou um imposto em cima dos produtos online, os produtos estrangeiros, então dobrou o preço da escola de apicultura e caiu para quase zero. De uma turma para outra, de maioria de alunos, caiu para quase zero alunos. Mas ainda teve um outro impacto, além desse que sobretaxou todos os produtos que vinham de fora, no caso dos produtos online que entravam na Argentina, os produtos que também eram exportados, não é só os que eram importados, não. Para tentar segurar o dólar lá dentro. Exatamente. Então, o que aconteceu na época? Logo que houve a entrada da Cristina Kirchner, que ela assumiu o governo da Argentina, isso o quê? Há mais de 10 anos atrás, que começou a crise econômica na real na Argentina, a Cristina Kirchner, ela sobretaxou a exportação de mel argentina em 32%. Caramba! Então, como que você exporta um mel que tradicionalmente, hoje, por exemplo, a Argentina voltou a exportar, porque Qual é o nome do presidente lá que assumiu? O Milei. O Milei. O presidente Milei que assumiu a Argentina, ele zerou agora novamente. Nós vamos zerar porque não tem sentido voltou a ser competitivo. A gente taxar um produto que está sendo exportado. Então, zerou novamente a taxa de exportação. Zerou. Está sobretaxando outras áreas. Mas a de exportação zerou. Não foi só do mel, não. De ganaderia, porcícola, avícola. Zerou todas as taxações de produtos exportados. Zerou tudo, Thiago. Então voltou a exportar. Pois é. Agora imagina você exportar um produto. Se o pessoal reclama do mel do Brasil, que eles pagam o apicultor aí hoje R$ 7, R$ 9 o quilo, na Argentina o valor é ainda mais barato. Uau! Por quê? Porque o mel argentino ele tem resíduo. Resíduo de medicamento, porque tem muita doença, né, Ivan? Tem muita doença. Exatamente. Passam por um período de doença e que, inclusive, os manejos apícolas são muito diferentes. Muito diferentes. A aplicação de medicamento, muito medicamento. 40% do custo de 1 quilo de mel na Argentina é remédio. Você aplica muito medicamento em colmeia lá, né? Professor Armindo, eu tenho uma dúvida em torno a isso. Você que está falando da Argentina e que fala de abelha africanizada no Brasil. Sim. E os países que estão temerosos com a abelha africana, como Colômbia, que tem essas latitudes que conseguem fazer superprodução, pero que não se atrevem porque não conhecem esse método com a abelha africanizada. É porque não conhecem o método de trabalho. Como você tem ali toda uma literatura no restante da América Latina, que veio toda da Europa, ou seja, tratando a abelha europeia pura, então você tem muitos países da América Latina que têm dificuldade de implantar a abelha africanizada. E ainda tem uma questão do seguinte, como a abelha ela tem uma dificuldade de se adaptar à região fria, e a gente sabe que a maior parte da América Latina, você tem a Cordilheira dos Andes, então a Cordilheira dos Andes, de uma determinada altitude para cima, é muito frio. Então você não tem uma adaptação boa da abelha africanizada
em regiões que você encontra ali acima de 3 mil metros de altitude. Passou de 3 mil metros, 4 mil metros, 5 mil metros, tem que ser abelha europeia pura. Para poder suportar o frio, porque é uma abelha que ela que é uma abelha adaptada para hibernação. Porque o que acontece? Nós temos muita gente o Caribe, por exemplo, República Dominicana, Puerto Rico, tem muita gente que está adquirindo o curso da Escola de Apicultura e que não sabem que as condições climáticas são outras para a abelha Para africanizada. abelha africanizada. Mas tem aquele medo, ficam temerosos de que efeitos tem a abelha africanizada. Eu falo para você que eles já têm a abelha africanizada. O que eles não detêm é a informação de que é a abelha africanizada. Eles não sabem. Eles acham que é a abelha Europa. A abelha Europa é igual aqui. Aham. Que você conversa com muita gente da roça. Abelha Europa, que vira a abelha Europa. Tá? O medo que eles têm de lidar com a abelha é maior do que o medo que o brasileiro tem, porque hoje todo mundo sabe o que é abelha, todo mundo... O que você acha? Tem um medo lá, você acha que é maior do pessoal? Sim, eu acho que o personal ainda não tem esse conhecimento, ainda não chegou à América Latina esse processo, não chegou uma liderança que fale, olha aí, vamos ver as características de cada uma das abelhas. É seguro. É seguro, Tem como posso equipamento de fazer... Usar material padronizado, usar colmeia, roupa de proteção. Isso aí, vou falar, não sei se eu tô equivocado, o professor me corrige, porque, Ivan, a abelha africanizada, ela surgiu no Brasil. Isso. Antigamente, desde a época da colonização das Américas, a abelha que se tinha aqui era somente a abelha europeia. A abelha europeia pura. Pura. É. E, portanto, ela era mais mansa, né? Sim. Então, até a década de 40, década de 50, década de 40, né? Década de 50, 56 que teve a introdução da africana. Então, até a década de 50, toda a América somente conhecia a abelha europeia, com a abelha mais mansa. Com a introdução da abelha africanizada, ela ficou mais defensiva. Exatamente. Ficou uma abelha mais agressiva, uma abelha mais brava. O que aconteceu? O mundo todo fechou as fronteiras, tentando segurar a América, né? Tentou segurar para a abelha não entrar no país. Os Estados Unidos fez um escândalo, tentou fechar a fronteira, tentou matar a abelha africanizada que subia. E matou muita abelha. Matou muita abelha. Rapaz, Todo mundo teve regiões da América Central que eles colocavam telas gigantes. Para evitar Telas o gigantes. para tentar segurar De a abelha 400, assassina. 500, 600 metros da altura de prédios, de torres, para poder segurar a abelha e não deixar a abelha passar. Que não se conhecia, era a Que não abelha se conhecia. assassina. Onde... E não se conhece ainda, Thiago. Aí, mas Isso que o Ivan está trazendo é É. informação que, inclusive, a gente precisa levar para dentro dos nossos treinamentos gratuitos para a Verdade. gente apresentar na América Latina. Verdade. Por quê? O Brasil, como nasceu aqui a abelha africanizada, que foi um híbrido, cruzamento da africana com a europeia, nasceu aqui a abelha africanizada, o brasileiro teve que se virar e aprendeu a trabalhar com a abelha africanizada. Mas isso foi motivado por conta também do meio de pesquisa. Sim. Os pesquisadores que vieram ali nos anos 70 e anos 80, que hoje, infelizmente, já estão aposentados, Aham. porque foram os que construíram a forma como a gente tinha que trabalhar a abelha africanizada, essa transformação que ocorreu que veio no meio acadêmico, USP, Unicamp, o FMG, o FV, o NB aqui em Brasília, Tem que dar crédito para eles. Um time aí de 150, 200 pesquisadores, tem gente nativa ainda, o professor Malaspina em São Paulo, lá da Unesp, já está com 45 anos na pesquisa com apicultura. Tá lá em São Paulo ainda, trabalhando, Então, pesquisando. quando o brasileiro descobriu que, ó, esquece essa ideia de matar a abelha africanizada, não tem como acabar com a abelha Essa africanizada. evolução científica não ocorreu na América Latina. Ocorreu na Argentina, já era abelha europeia mesmo. Exatamente. Então ali é tranquilo. Então, Uruguai também. Então, o que aconteceu? Então, como o Brasil não tinha outra opção para produzir mel, temos que trabalhar com a abelha africanizada. É a abelha africanizada. Começou-se a estudar essa abelha, começou a desenvolver técnicas, desenvolver manejos, desenvolver equipamentos de segurança Exatamente. mais apurados, e o Brasil se tornou a referência na produção de mel. É. Ainda não é um grande produtor em quantidade, mas em qualidade, o Não, mel em quantidade também. tá entre a os gente 10, tá entre, a gente mas tá tá entre longe os do top 7. 5.
oitavo, 10. Sétimo, oitavo, não, É. décimo não, ele já caiu, já melhorou de posição lembro- já. eu lembro quando a gente partir começou- das 60 mil toneladas, Aham. a gente cai, a gente já tá ocupando aí o sétimo, oitavo lugar. Eu acho que é oitavo. É. Oitavo. Porque a Argentina tá em quinto e nós em oitavo. Exatamente. Então, aí o mel brasileiro começou a ser respeitado. Mas eu me recordo daquele documentário Mais Que Mel, que o americano, ele falou que quando chegou, a abelha começou apareceu a abelha africanizada lá, ele desesperado, falou, nossa, e o pessoal tá querendo matar a abelha, ele falou, não vou matar não, que ele gostava de abelha e não queria matar aquela abelha. Aí ele tentou, ele falou assim, essa abelha é muito violenta, muito agressiva, vou deixar ela morrer com praga. Não vou trocar a rainha dela, vou deixar ela... Não, Vou primeiro- deixar a praga evoluir nessa colmeia. Primeiro ele tentou colocar uma rainha. Uma rainha europeia pura. Pra miscigenar e o sangue dela ficar mais europeu, ela ficar mais mansa. O que as abelhas fizeram? Mataram a rainha europeia pura. e puxaram uma africanizada pura. Não aceitavam a rainha europeia. Aí ele falou, nossa, essa abelha é muito má. Essa abelha é muito cruel. Vou deixar ela morrer com praga. Não vou aplicar medicamento pra matar a varroa dela. Não aplicou medicamento na abelha africanizada que estava no quintal dele. Só aplicou nas outras europeias. O que aconteceu? Ela produziu muito mel, não teve problema com praga. e Eliminou as varroas todas da colmeia, jogou ela mesma todas as eliminava a varroas pra varroa. fora. Então, como era uma abelha mais defensiva, ela eliminava a praga que aparecia. E ela E aquilo chamou a atenção dele. falou, Puxa gente, vida. essa abelha é diferenciada. É. Ela produz sem remédio. Ele falou, isso aqui é diferenciado. E foi no Brasil entender como é que o brasileiro lida com aquela abelha. É. E descobriu que existe manejo, existe técnica, existe a forma de se produzir com a abelha africanizada. Exatamente. E talvez seja esse conhecimento que os nossos colegas latino-americanos não entenderam ainda. Mas esse conhecimento vindo para a América Latina, ele não aconteceu como no Brasil. Você tem ali Argentina e Uruguai, que é a abelha europeia pura até hoje. porque é frio. É a Apis mellifera linguística, é frio. Região mais fria. Agora, quando você pega Chile, quando você pega Paraguai, quando você pega Bolívia, quando você pega Equador, subindo, toda a América Peru, Central. Colômbia, Venezuela, América Central inteira, Tudo de abelha você tem a africanizada. presença da abelha africanizada, mas você não tem um meio acadêmico estudando apicultura. Não tem. Você tem um meio acadêmico estudando a apiterapia. Tanto é que a apiterapia na América Latina dá de balaiada no Brasil. A evolução da apiterapia na América Latina é pujante. Agora, na América Latina, o estudo de apicultura... Então você não teve um meio acadêmico, um meio científico chegando e virando e falando assim, olha, vamos parar de brigar com a abelha africanizada, vamos nos adaptar? Então é onde vem, Ivan, esse medo que o pessoal tem até hoje de lidar com a abelha. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E até bom você trazer isso aqui, que é um ponto que a gente tem que trabalhar com o pessoal lá. Professor. Tem que trabalhar isso e mostrar, né, como fazer, ensinar como fazer. Mas tem aluno lá na Argentina que já tá pegando superprodução de mel, não tem? Tem uma aluna, graças a Deus. E sabe o que eu acho interessante? A comunidade latina que está morando nos Estados Unidos. Pois é, rapaz, esse é um dado interessante, Não, porque os fala pra Estados gente. Unidos tem muita gente da América Espanhola, né? E os migrantes colombianos, Mexicano. brasileiro, todo mundo que chega lá nos Estados Unidos. E mais que nos Estados Unidos tem uma lei protetora para a abelha e que faz partícipe da economia americana de que a pessoa pode cultivar as abelhas, pode ter sus colmenas, né? E eles estão carentes daquela informação, de saber como posso fazer. E terminam adquirindo o curso da escola de apicultura, inacreditável, né? Então, você até me falou mais cedo que tem essa legislação nos Estados Unidos que ela facilita a pessoa a criar abelhas, né? Facilita totalmente a criação de Porque abelhas. lá para você ter agricultura, você tem que ter certificado, tem que ter autorização para ter agricultura. Para criar gado, tem que ter autorização. A abelha não precisa. A abelha não precisa, solamente quando você vai comprar os produtos, o macacão, a colmena, tal, você recebe um certificado de autorização. Pronto. Então, todo esse público latino que migrou nos Estados Unidos, chega na escola de apicultura e fala, olha aí, os brasileiros fizeram um processo excelente, tem uma super produção, vamos testar esse curso. E a galera tá amando o curso agora. Que bacana. É uma coisa que a vezes a gente fica, será que... E principalmente nos estados americanos que fazem fronteira com o México, né? Você pega ali o Novo México, você pega ali a Califórnia, você pega ali qualquer outro estado? Texas. Ou seja, grande parte do pessoal do mundo hispânico estão nesses estados, né?
E é uma região que tem muita produção de mel, né, Ivan? Essa região, né? Esses 3 estados, né? Agora que você falou, tem uns irmãos mexicanos que tem uma superprodução também de mel muito importante. Tem muito aluno no México. Muito aluno. No México a gente tem bastante aluno lá. Tem brasileiros que são muito curiosos em torno a saber o que está fazendo o Brasil, porque eles acham que tem uma competência boa aí. Como é que é essa visão, como é que eles veem o Brasil como produtor de mel, como é que eles enxergam aí a escola de apicultura, o Brasil é referência, vê de meio de lado, como é que é essa visão deles pra gente? Vem com confiança, vê com desconfiança. A verdade é que nosso curso é um curso tão completo que a galera fica impressionada. Eu falava com um estudante de México que eu falava, eu sou agrônomo, sou engenheiro agrônomo, mexi com uma especialização na apicultura, mas o que o professor Armindo faz no Brasil é totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui no México. É um método totalmente diferente e além de ser diferente, é diferenciado em torno às práticas apícolas que a gente maneja no México. Falava, nossa senhora, amigo, aqui vocês têm um produto incrível. Mas esse receio de que a gente ainda não consiga falar o espanhol, não consiga chegar a eles. Mas ontem a gente fez uma live e eles estavam encantados com o professor vindo falando espanhol. Ô, gente, o Ivan, ele me pegou de surpresa. Ele falou assim, professor, nós vamos fazer uma live hoje e vai ser em espanhol e não vai ter cola. Não tinha folha nenhuma, não tinha nem papelzinho para ler, professor. Nem o papelzinho para ler. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou pagar o maior mico. Eu pensei assim, vou fazer tudo errado. E deu tudo certo, né, Ivan? Deu tudo certo. Sabe, eu destaco muito essa live de ontem, porque tem temas interessantes. A gente falava, no Colômbia, eles perguntavam, porque eles não acreditam ainda que a abelha tem esse processo de polinização. É verdade. E a apicultura na Colômbia não é utilizada ainda para polinização. Não é utilizada para polinização. E houve uma pergunta disso na live. O produtor de café, que o café colombiano é muito famoso. Muito famoso. E aí ele perguntou da questão da produção do café e a entrada da abelha junto à lavoura de café. E eu dei uma resposta, meu amigo, hablando espanhol, você tá achando o quê? Como é que foi? Eu vou perguntar aí, professor, que é o impacto de colocar da utilização de abelhas em plantações de cafezais. E eu peguei e respondi a ele, meu amigo, você deve pegar suas abelhas e levar para as polinizações de plantações de cafés. Em el momento que chegar com as abelhas em plantações de cafés, alcançará uma produtividade de mais de 30 a 40% mais café do que se não houvesse a presença das abelhas. Rapaz, é isso. Olha só, pensa, é um portunhol. Pensa o que é a Colômbia com aquele café colombiano que já você aumentar 30% a produção. No mundo todo já tem valor agregado, aumentar em 30% a produção. Agora você pensa como é o restante da América como um todo, que não tem esse meio acadêmico para chegar e vai falar assim, leva a abelha para o café. Não tem pesquisa. Vamos aumentar a produção. No Brasil já estão fazendo, vamos trazer a abelha africanizada. Aqui na Colômbia também é abelha africanizada. Não, mas é uma abelha muito brava, eu tenho medo. Não. É crença limitante. E ela já está na natureza. Ela já está lá, o colombiano já convive com ela e não sabe que consegue fazer esse trabalho conjunto de abelha com a agricultura. Olha para você ver como que é muito importante a gente dar uma ênfase maior nessa questão do medo que o latino-americano tem da abelha. E isso levanta uma responsabilidade. Foi até bom o Ivan levantar essa bola aqui pra gente, que nós temos, professor, uma responsabilidade que a gente quer falar de produção, quer falar da parte econômica, mas falta ainda os nossos irmãos latinos essa noção do que é abelha. Sim. Então, assim, tá faltando talvez... Na mente, ainda é a abelha assassina, a abelha que mata, a abelha que destrói. Então, professor, nós temos responsabilidade de levar essa informação para eles, para que eles tenham conhecimento de fato de como trabalhar com a abelha. É verdade. Possível. É uma simbiose. A abelha ajuda o apicultor e o apicultor ajuda a abelha. E você pega isso na América como um todo, porque toda a América é muito produtora de alimentos. Toda a América. Muito produtora de alimentos. Você pega Argentina e Uruguai já tem isso já como foco, de você utilizar a abelha em lavouras.
Mas a Argentina e o Uruguai é uma história completamente diferente do restante da apicultura latino-americana. É. Porque com a entrada da abelha europeia, Ivan, lá no século XVIII, quando chegaram as primeiras abelhas com ferrão, os países que realmente adotaram a apicultura de forma profissional desde quando a abelha chegou, foi a Argentina e o Uruguai. O Brasil ele veio adotar uma apicultura profissional de 1970 a 1980 para cá. No início não havia uma apicultura profissional no Brasil. Então você tinha uma apicultura muito profissional na Argentina e no Uruguai. Não é à toa que até hoje eles produzem muito mel. Até o Uruguai, que é um país pequenininho, um país do tamanho do quê? Do tamanho do Ceará, menor que o Ceará em termos de área, menor que o estado do Ceará, e tem uma produção de mel quase igual ao do Brasil. Uau. Então é um estado pequeno, um país pequeno, e produz muito mel. Uhum. Agora o restante da América Latina ainda patina em produção de mel, produz muito pouco, produtividade muito baixa, dificuldade de adaptar o manejo, dificuldade de material apícola, de utilizar o material padronizado, não tem. E você chegou já a olhar, Ivan, você chegou a fazer alguma pesquisa sobre questão de vegetação, como é que é a flora, como é que são esses países aí na América Latina? Tem? Olha, é um caso incrível, porque, tipo assim, o América Latina, ele tem umas temporalidades. Por exemplo, o que é Colômbia, Venezuela, Equador, tem zonas muito altas, com umas latitudes muito altas, mas tem zonas muito baixas, porque tem zonas costeiras, que são primordiais e que tem um pasto apícola muito bom para a produção de mel. E é inacreditável que a gente, quando fala nas nossas capacitações, não... O que é pasto apícola? Vendo? O que é isso de pasto apícola? Não, mas... E a gente trata de falar com eles, não, o pasto apícola, a gente tem que fazer um mapamento apícola. Mapamento apícola? Nossa. Que é um mapamento apícola? E eu, não, galera, olha aí, o professor Armindo, faz 40 anos já tem essa informação, 40 anos de experiência, somado aos 40 anos de experiência de Armindo pai, já tem uns mais ou menos 80 anos, a gente trabalha com apicultura há muito tempo, tem muita experiência, tem um método já certificado aqui no Brasil de superfaturamento. E a galera fica assim, não, mas que isso é impossível em Latinoamérica, não pode ser. Pensa. Isso é impossível em Latinoamérica. Sei como eu vou fazer um mapamento apícola. Ser golpista, mano. Não pode ser. É uma loucura, rapaz. A gente tá achando que é só no Brasil? Não. E são crenças um pouco diferentes, né? São crenças diferentes. No Brasil a gente tem nossas crenças aqui, lá eles têm outras crenças também, que a gente tem que saber lidar com isso, tem que saber como quebrar essas crenças. Quebrar essa crença, porque são crenças limitantes que impedem a pessoa de realizar uma prática de apicultura com resultado, né, Ivan? Não, eu tenho um caso particular, que a gente tinha um estudante panamenho. A gente falou com ele falava um fazendeiro, médico de raiz, formado em medicina. Ele comprou o curso, deixou o curso arquivado por lá, não queria saber do curso, tá? Pegamos contato novamente com ele. Meu amigo, o que você precisa? Vamos fazer um plano de estudo, vamos ver o que precisa sua fazenda. Ele tem manga, tem café, tem muitas frutas. Eu falei, vamos fazer um mapamento apícola, aqui está na aula, aqui está tudo. Peço acesso ao processo. Aí vamos entrevista com ele. O cara está amando a escola de apicultura. Ele está falando que tem maior produção de frutais em sua fazenda. Então, esse tema de polinização, esse tema de o manejo apícola, de entender as dinâmicas, o importante é que são os elementos, os APIs, os elementos de segurança apícola. Então, já a galera abriu a mente e falou, não, aqui dá certo. Tem um método que está certificado. Lá, e assistem os vídeos dos congressos de apicultura e falam, um congresso de apicultura, onde não se fala de apicultura, senão que se fala de um negócio apícola rentável. Nossa. Aí é outra coisa. A gente tá falando outro nível. Tava ficando curioso. Que o negócio apícola é algo que bate em todo mundo. Pô, o negócio apícola não é só criar abelha. Então, assim, como é que eles recebem essa notícia de que a apicultura, que a gente fala muito aqui na escola, a apicultura não é só criar abelha, não é só criar mel. A apicultura é negócio. Como é que eles recebem essa notícia que a apicultura é negócio? Eles ficam assim, caralho, mano, tava perdido. Eu tava perdido, então tenho certeza que se eu me capacito, faço tudo bem,
eu vou tendo uma superprodução. Aí a gente já está trabalhando muito com todos. Graças a Deus tem vários micro resultados, mas o processo vai crescendo e vai crescendo. Eu acho que vocês também tivessem essa mesma dificuldade no início da escola de apicultura. Sim. E que hoje já tem uma comunidade muito grande. Tem. Desde o tempo dos meus cursos presenciais, antes mesmo da escola. Quando a gente falava de alta produtividade, falava de superprodução, falava de vender o mel para quem come mel, de você faturar alto com a apicultura, dentro do Brasil a falta de crença sempre foi uma constante, né, Thiago? Verdade. Com a escola de apicultura aí que cresceu mesmo, porque a gente passou a divulgar o método. Aí que o pessoal duvidou. Mesmo. Aí que o pessoal duvidou mesmo. Mas também quando a gente vê os resultados acontecendo, igual hoje, por exemplo, eu fiz um bate-papo com a Eliana Cáceres. Pelo amor de Deus, aí ela contando de como foi o início dela. Ela contando que antes dela começar a criar abelha, ela era caixoteira. Ela começou com 14 colmeias, não conseguiu produzir nem 1 quilo de mel, nenhum. Nossa. E no final do primeiro ano, as 14 virou 9, porque 5 morreram. Uau. Aí ela foi pro segundo ano dela com 9 colmeias, conseguiu manter as 9, não morreu nenhuma, mas continuou não produzindo nada. Até o dia que ela chegou no treinamento nosso. Que foi 2017, o primeiro curso que ela fez comigo. Uhum. Aí ela foi implementar o método correto e fazer a produção. Mas ela falou na entrevista assim, Armindo, eu achei que você era um picareta. Ela falou assim, eu achei que você era um picareta, você tava querendo vir aqui para poder conversar fiado com a gente em São Paulo. Por quê? O que o senhor falou lá que ela ficou... Não, ela falou, porque você chega falando, minha amiga, faz o manejo, troca favo velho, troca a rainha, faz a alimentação, acompanha o enxame. Que esse cara vai produzir 60 e quilos vai de produzir 60 quilos de mel. Isso é conversa fiada. Esse cara até é mentindo, até com mentira. O Felipe foi desse jeito, cara. Aí ela falou assim, rasgado. Pra mim, você era um picareta, rapaz. E hoje, Eliana? Hoje você é o meu anjo da guarda. Que maravilha. Coisa boa, né? Ô, rapaz. Ivan, isso a gente vê demais na América Latina também, né? Porque o pessoal tem dificuldade, né? O personagem tem dificuldade, mas eu acho que é um personagem que sempre está procurando mais informação, é um personagem que está com essa ansiedade de procurar novos métodos. É um personagem que quer descobrir o que Brasília está fazendo e replicar na sua realidade. É verdade. Você é de qual região lá da Colômbia? Barranquilla. Barranquilla. É cidade grande ou pequena? É mais ou menos, né? Você saiu de lá com qual idade? Você saiu de lá com quantos anos? Ainda lá com 16 anos. 6 anos. 16 anos. 16 anos. E como é que era a vegetação? Como é que era o ambiente lá? É mais rural? Era mais... Lá é um bosque seco úmido, mais ou menos. Né? Tem praia. É beira-mar lá? É, beira-mar é tipo assim, Fortaleza, mais ou menos. Diz que as praias da Colômbia, no litoral, diz que são belíssimas, né? É, são bem bonitas. Diz que tem regiões ali que é igual o Caribe. Diz que é uma água cristalina, ultra transparente e muito pouco divulgado, Thiago. É verdade, eu nunca ouvi falar assim das Rapaz, eu praias tava vendo colombianas, outro dia um Instagram, eles falando exatamente das praias colombianas. Opa! Mas lugares, rapaz, que quando você olha, parece que você tá num paraíso, assim, num paraíso caribenho. De tão lindo que é, né, rapaz? É, tem um... E o clima? Como é que é o clima lá, na sua região? O Colômbia tem muitos microclimas, né? Porque o Colômbia tem essa zona costeira no norte colombiano, tem a região de Medellín, Bogotá, o RF Cafeteiro, que ontem batíamos um papo com a gente que fazia perguntas do RF Cafeteiro, comparte com o Brasil a região da Amazonas, com o Peru também. Então tem muitos climas tem selva, tem bosque. Então tem muitos climas dentro do Colômbia que fazem fazem um país muito bonito e que fazem um país que pode ser imerso na apicultura, que se trabalha a apicultura, mas se trabalha a apicultura com certo medo. Porque, tipo assim, eu falava ontem com o professor Armindo, o que vocês lograram no Brasil é educar a pessoa que tem que consumir mais mel por o produto a cana de açúcar, que termina sendo um produto de doenças como diabetes e tudo isso. Então, a gente na Colômbia é muito açucareira, gosta do açúcar. Gosta de açúcar, né? Muito. Igual brasileiro. Igual brasileiro. O brasileiro adora açúcar. Gosta de açúcar. Exceto o professor Armindo. Eu como 4 quilos de mel por mês, eu sozinho.
1 quilo de mel por semana. Bom. Rapaz. Muito açucareiro, então a gente, eu acho que está virando essa opinião de açúcar. E você come muito açúcar? Nossa senhora. Como assim? Depois que você chegou na escola, você continua comendo açúcar da mesma maneira ou tá passando a comer mais mel? Eu tô comendo mais mel, né? Porque, tipo assim, antes, eu nunca experimentei café com mel. Tipo assim, a minha mente era Açúcar. açúcar. Aqui na escola você descobriu o café com mel. Eu descobri o café com mel. E é melhor? Mais gostoso? É mais gostoso. Muito com melhor, certeza. né? Cafézinho com mel tem coisa No melhor. início, você reparou que no início, quando a gente começa a comer o mel com açúcar, com suco, ele tem muito sabor. É. Depois você acostuma e você não sente mais tanto o sabor do mel. Ele adoça e não deixa muito gosto residual. Pra mim, eu quase não sinto mais. É, também. Você sentiu isso também? Quando você começou a comer o mel com açúcar? É uma experiência bem aleatória, né? E diz uma coisa, quando você vivia lá na Colômbia, até os 16 anos, você chegou a ter contato com algum apiário, alguma abelha, ou nunca teve contato lá? Boa pergunta. Ah, Eu não lembro nenhum apiário lá na Colômbia. O primeiro apiário que eu vi presencialmente foi no Portugal. em Portugal. Ah, em Portugal. Então fala um pouquinho disso aí. Você saiu com 16 anos, não tinha nenhum contato com apiários na Colômbia. Aí você foi pra onde depois de 16 anos? Diretamente para Espanha. Foi morar na Espanha. Vai morar na Espanha. Quanto tempo você morou na Espanha? Até qual idade? Até os 22 anos. Ah, então você ficou um tempo Então você ficou bom dos lá. 16 aos 22 anos na Espanha. Qual cidade você ficou lá na Espanha? Em Málaga. Málaga. Nós temos aluno na Espanha também, professor. Nós temos alunos na Espanha. É, e o Pedro tá lá em Portugal. O Pedro está em Portugal. Né? E você chegou a morar em Portugal também? Cheguei a morar em Depois da Portugal. Espanha, você foi pra Portugal. Foi a Portugal. Aí, E de Portugal veio pra cá. aí vem lá, pra Brasil. e lá você ficou sabendo de apicultura. O que você teve de contato com a apicultura lá em Portugal? E os portugueses têm uma apicultura muito boa. Eles são, tipo assim, são gente muito fechada, mas são muito organizados, disciplinados em tudo o que fazem. E tem uma produção de mel muito bonita no sentido de que é organizado, plastificado, tem umas exigências europeias que já é um modelo que tem toda a União Europeia, né? É o Condex Alimentários, né? Os Ali complexos é... alimentários, E, tipo assim, você tem uma impressão muito boa. Mas quando você chega ao Brasil, que é alegria, que é Caribe, que você... Tipo, por exemplo, minha primeira impressão, eu cheguei aqui na Escola de Apicultura e cheguei diretamente ao Congresso da Apicultura. É verdade, É rapaz. verdade, chegou direto na época do Congresso. Na época do Congresso. Cheguei diretamente. Foi mesmo. E eu olhava assim, a gente de Rio Grande do Sul. Nossa, incrível como eles iam assim, todos orgulhosos de sentir e Fazer parte daquilo. de fazer parte de uma escola, de fazer parte da gente de São Paulo. Eu olhava, tipo assim, os diferentes tipos de mel. E tudo isso que a Escola de Apicultura logrou conseguir em tantos anos. Eu fiquei chocado, falava... Isso é muito bacana. O pessoal que tá chegando aí, todo ano nós fazemos um congresso pra gente unir todos os nossos alunos em forma presencial. São 3 dias de evento, onde a gente fala muito sobre negócio apícola. É verdade. E esse foi o terceiro, agora em 2024, foi a terceira edição do nosso congresso premium. E nós sentimos isso aí, Ivano, foi no primeiro. O professor sempre quis fazer um evento para poder trazer as pessoas. Reunir a turma. Reunir a turma. Eu sempre fui, não, vai dar trabalho demais. Sempre fui muito reticente a isso, não gostei muito da ideia. E em 2021, né? 2022. 2022 foi o primeiro congresso. 2022 fizemos o primeiro congresso prêmio aqui em Goiânia. Eu ainda assim meio reticente, sem muita vontade de trabalhar com esse negócio presencial. Achei que ia dar trabalho demais. Quando chegou o pessoal aqui, o clima do congresso... É contagiante. Nossa, aquela energia... Uma energia do pessoal recebendo a gente com tanto carinho. Gente, que emoção, que coisa maravilhosa. Que experiência diferente, né, cara? Uma experiência completamente diferente. De lá pra cá, todo ano agora a gente faz um congresso. Com certeza, com certeza. Inclusive, você tem congresso online agora, em outubro, não? Tem, agora em outubro a gente vai ter o congresso online. Vai ser o nosso primeiro congresso online de apicultura nos moldes do presencial, só que online, pessoal. Online. Então agora o pessoal vai poder assistir do conforto de casa, né? Esse congresso de outubro é pra não ter desculpa. Pra todo
todo mundo ter chance de participar, É verdade. entender o que é o Congresso, ter acesso a todo aquele conteúdo, toda aquela informação que a gente deixa fechado, as 7 chaves lá, só para a turma de alunos que comparecem no Comparece ao Congresso. Inclusive, vamos até deixar o link aqui, professor, nessa live, Isso. deixar o link já para você, que é aluno prêmio, poder comprar o seu ingresso. Já puxa pra gente aí, Felipe. Olha o link aí pra deixar pra turma aí pro Congresso. Tá? Então, assim, não tem desculpa. Você tinha que vir para Goiânia, tinha que comprar passagem aérea, tinha que comprar passagem de ônibus. Meu amigo, tinha você vai que poder pagar ficar na hotel. tua casa tranquilo. Você pode pegar ali, ó, a tua batatinha frita com mel, é ou não é? Aquela pipoca que você gosta de fazer, acompanhar na TV, coloca um temperinho, como é que tem pipoca com mel também. Você vai ficar 3 dias tendo acesso ao melhor conteúdo de negócio apícola. É o final de semana de você mandar os filhos pra casa dos avós, tá? Você só com seu marido, você só com tua esposa, você só com Bloqueia teu a companheiro, com agenda teu aí. companheiro. Bloqueia a agenda, não atende a campanha de ninguém. Deixa eu ver qual que é o dia Vai aqui. ser 3 dias com o professor Armindo online, né? É, não é, Ivan? Deixa eu passar o dia correto aqui. Vai ser em outubro, né, professor? Outubro. Vai ser nos dias 25, 26 e 27 de outubro, professor. 25, 26 e 27 de outubro. Já Anota agenda aí. Bloqueia a sua isso agenda. aí. 3 dias. Você tem um compromisso aqui com a gente da Escola Apicultura. Vai ser diferenciado. Vai. Vai ser diferenciado. Ivan, me conta aqui. Você não fala só o português. Eu fiquei sabendo que você fala vários idiomas. Um pouco. Conta pra turma aqui quais os idiomas que você hoje fala aí fluente. E fluentes são 4. Falo inglês, espanhol, que é a minha língua nativa, português. Aí a mistura entre português de Portugal e português de Brasil, que é uma adaptação diferente. Falo italiano e falo francês. Pensa bem o conhecimento do conhecimento do Ivan. Não é à toa que eu chamei ele de maestro, Ivan, porque maestro é o termo para professor, né? Um dos termos, né? É. Para professor em espanhol. Mas maestro, Ivan, que és meu professor de língua espanhola, né, Ivan? O Ivan é nosso professor. Nosso professor, O né? Ivan que ajuda a gente aqui nas aulas de espanhol. Eu, Pedro Feldo, professor Armindo. Exato. Pra gente arranhar o nosso E, portanhol aí. como é que tá sendo essa experiência de ensinar o espanhol para nós? Conta aí, Ivan. Pode mentir, não tem problema. Não tem medo, não. Se a gente estiver fazendo besteira, pode aproveitar e puxar ele. Os alunos ruins. Não, galera, a experiência é muito boa. O que acontece? E eu acho que, de pronto, a galera que está no live, entende, e eu quero excusar aqui essas duas pessoas. Porque o que acontece? A agenda do professor Armindo, a agenda de Tiago, a agenda de Pedro, a galera acredita que só são 2, 3, 4, 5 pessoas atendendo no dia. Nossa, São muitas mensagens que chegam, são muitas obrigações que a gente tem, inclusive dentro do time que está dentro da Escola da Apicultura, são muitas obrigações que a Escola da Apicultura tem diariamente. Então a gente acredita que o tempo não passa num Com dia. certeza. A gente fala, diz, não, às 9 horas a gente vai ter um espaço. Não, chega uma assessoria, chega Uma reunião. uma reunião. Atendeu o mentorado. Atender o mentorado. Sempre tem, a Escola de Apicultura sempre está em atividade. Então, eu compreendo que termina sendo difícil. Mas a galera hispanohablante me fala, cadê a gente? Cadê o professor Armindo falando espanhol? Pois é, e o pessoal Mas cobra muito. agora vai sair. Aí, o que acontecia? O Ivan já tinha marcado aula pra gente à tarde, aula segunda, quarta e sexta, aula 2 vezes por semana, e já preparou material, preparou exercício pra gente estudar, pra gente fazer. Agora o Ivan arrumou uma técnica que eu acho que essa vai funcionar. O Ivan já botou o professor Armindo pra fazer a live, já quebrou as crenças limitantes. do Quebrou professor as Armindo crenças tudo. limitantes. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu achei que eu ia pagar o maior mico. Eu achei que eu ia fazer papelão, que eu ia fazer feio. E deu ontem- certo, né, Ivan? Foi bom, não foi? Ontem foi um dia histórico. O professor fez a Foi primeira mesmo. live dele, a live já redondinha no espanhol, no portunhol, mas ficou bom. Não, portunhol. O pessoal aceitou muito bem, abraçou o professor Armindo no espanhol. E agora, a gente agora tá marcado toda quarta-feira, às 17 horas aqui, vai ter a live. Pensa bem, vão ser 2 lives seguidas. A live de quarta em espanhol. Como é que é? Quarta-feira em Vivo espanhol? desde jueves. 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 Lives in the Reves? Jueves. Não, fala de novo. Lives Lives En vivo todos los jueves. em em live En todos. vivo
todos los jueves. En Todos vivo, los jueves. los jueves. Eso. En vivo vivo. todos los jueves. En vivo, Em jueves. vivo todos los horas. Vai ser o nosso horário local aqui, né? É horário aqui. Então horário na América local Latina aqui. é mais ou menos uma média de 3 horas. Por aí. antes, Então vai ser... Aí nós vamos fazer a 3 horas da live tarde. para América Latina às 17 e a live de quarta às 19. Bacana. Ou seja, vai ser seguido. Se o pessoal quiser ver o professor arranhando no portonhol lá, e o Gente, Thiago... não, e eu convido todo mundo a participar com a gente mesmo. Tem o nosso canal Escola da Apicultura. Escola da Apicultura. Escolha da Apicultura. Pesquisa no YouTube. Vocês vão entrar no canal, um canal que já está passando 40 e quantos mil inscritos? Ah, mais de 40 mil já. Mais de 40 mil inscritos, já 45, Felipe? Mais de 45 mil inscritos, né, Ivan? Já no canal Latinoamérica, canal Latam. E é muito interessante que não só os alunos, mas a audiência latino-americana, uma coisa que eu reparei desde cedo, desde o início, que a gente começou a fazer os trabalhos da Escola de Apicultura para a América Latina, é como eles são carinhosos. Eles estão muito carinhosos. Enquanto a gente faz os treinamentos gratuitos, enquanto a gente está fazendo as lives, eles vão conversando com a gente. Extremamente receptivos. Muito receptivos, É. muito educados. Muito mais do que no Brasil, tá? Demais, muito mais. Muito mais. Tudo, não, eles são muito Porque, gentis. claro, a gente abre os cursos gratuitos no Brasil e a gente vê ali 99% da turma, "Nó, que treinamento bacana, gostei dessa coisa. Mas sempre tem aquele Tem os 1%. cabeçudo. Tem aqueles Sempre tem aquele 1% cachoteiro É. que desce o cacete no professor Armindo em plena aula. Os É impressionante. Aqueles que escondem E atrás a gente do não teclado. vê isso acontecer no treinamento, Não no curso vê. gratuito espanhol. Não vê. Não vê. São muito participativos. Muito. Eles gostam de conversar, gostam de teclar, gostam de fazer pergunta e muito educados. É uma Muito. gentileza, assim, fora de série. É. Isso é bacana. Que inclusive eu acho que eles veem o professor Armindo como uma oportunidade real de poder capacitar-se de forma gratuita, inclusive ingressando à escola. É. Eles sentem muita gratidão com o professor Armindo. Bacana. É bom a gente estar podendo contribuir, né, professor? Levar um pouquinho de conhecimento aí pro pessoal que carece tanto. de Rapaz, conhecer e dessa tendo área. então, né, o Ivan conosco, É, né? o nosso braço direito. Nosso aqui na braço Latam. direito aqui no Latam, né? Bom. Gratidão, mi maestro. Obrigado, eu que agradeço. Gratidão, mi maestro. Para mim, muito alegria. Muito alegria por tê-lo como nosotros, como nosso professor, como nosso maestro Eu que em agradeço, língua professor hispânica. Armindo. Gratidão, meu amigo. Muito bem, muito bem. Graças, Obrigado. maestro Ivan. Estamos juntos? Estamos juntos. Estamos juntos. Juntos, né, nas nossas próximas em vivos. E na próxima quarta-feira, como é que é? Jueves. 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 En Vivo jueves. No Live. próximo jueves estamos em vivos. Live. Estamos em vivo. Estamos em vivo. Estamos em vivo em jueves. El jueves. En el canal En el canal Escuela de Apicultura a las 17 horas. Muy bien, muy bien. Gratidão, meus amigos. Buenas tardes a todos. Buenas Gratidão, tardes. até mais.